Havia um jovem chamado Davi. Davi era filho de Jessé, né? Davi cuidava das ovelhas de seu pai. E ele também tocava harpa. Davi tocava harpa muito bem, ele tocava para adorar a Deus. Davi, um dia, foi ungido como escolhido de Deus para ser o novo rei de Israel. Mas depois que Davi foi ungido, ainda assim ele continuou cuidando das ovelhas de seu pai e tocando a sua harpa. Os irmãos de Davi estavam na guerra, batalhando juntamente com o rei Saul contra os filisteus. Então, um dia seu pai pediu para que ele fosse até o acampamento dos filisteus e levasse alimentos, mantimentos para seus irmãos e perguntasse como é que estava, a batalha. Um dos irmãos de Davi, Eliabe, ficou furioso porque Davi estava lá. Eliabe achou que Davi estava indo ali só para curiar e ele ficou com muita raiva, ficou muito nervoso. Ele até perguntou para Davi o que ele tinha feito com aquelas poucas ovelhas que ele cuidava. Mas Davi só estava ali porque o seu pai mandou. O seu pai mandou que ele fosse ali para saber como estava indo a batalha. Enquanto Davi conversava com seu irmão e com os demais, apareceu então, uma vez mais, o gigante filisteu, afrontando o povo de Deus, chamando eles para a batalha, dizendo que quem fosse lá para lutar com ele. Mas o povo de Deus, o exército, estava com muito medo, porque Golias era um enorme gigante, era um gigante muito grande. Ele media quase 3 metros de altura. Mas então Davi ficou indignado. Como que eles deixavam que o palácio do povo de Deus daquele jeito, daquele incircunciso, e ninguém ia contra ele? Davi então disse: eu irei lutar contra esse filisteu, eu vou matar esse gigante. Mas então o povo de Deus, o exército, falou não, que ele não podia. Como que Davi ia ali lutar contra ele se Davi não era um guerreiro? Mas Davi insistiu que ele podia ir, ele podia lutar contra ele, porque ele não ia ali, que ele já tinha experiência. E então eles resolveram ir conversar com o rei, falar com o rei que Davi queria lutar. Davi não queria deixar aquele povo ali, aquele filisteu, afrontar o povo de Deus. Mas ele então pediu que por favor deixasse, que ele tinha experiência, ele já tinha matado um urso, um leão. Então Saul concordou, mas disse que ele só poderia ir se usasse a sua armadura. E então mandou que os outros colocassem a armadura de Saul, a própria armadura dele em Saul, para que ele pudesse combater. Mas Davi disse que não tinha como, ele não conseguia lutar com aquelas coisas todas, era muito grande para ele. Ele disse que ele não precisava daquilo, ele bastava simplesmente, a ferramenta que ele tinha, que era a funda e Deus. Ele sabia que Deus iria dar a vitória para ele, que era Deus que ia dar a vitória. Não era a força, não era as armas, não era ali toda aquela armadura de Saul. Ele sabia que o que ele ia era com o nome do Senhor Jesus, com o nome de Deus. Então Davi foi e parou no caminho. E ele pegou 5 pedrinhas para ir contra o filisteu. Davi então seguiu o seu caminho e falou e chegou até diante do gigante Golias. Quando Golias viu Davi, Golias Golias caiu na gargalhada, porque falou que eles agora estavam mandando crianças para combater, E Davi falou para ele que ele ia no nome do Senhor. E Davi então pegou a sua funda, girou e acertou o gigante. Acertou bem na testa do gigante e o gigante caiu. Davi então chegou até o gigante, pegou a sua própria espada e então cortou a cabeça do gigante. Davi sabia que a força dele não era pelas suas próprias forças, mas a força dele estava no Senhor. E então todos se alegraram com a vitória de Davi. Davi então comemorou, todos os guerreiros comemoraram a vitória do povo de Deus.